Olá, saudações a todos que estão vendo esse vídeo. Eu sou o Leonardo Quelete Coelho e vou apresentar para vocês o trabalho de iniciação científica intitulado Painéis Estruturais de Madeira Laminada Cruzada, sob a orientação do professor Dr. Rodrigo Figueiredo Terezo. Então, dando a introdução, eu vou explicar o que são os painéis autoportantes em madeira, ou do inglês CLT Cross Laminated Timber. Então, eles são painéis de tábuas de madeira, dispostas em camadas organizadas, no sentido transversal entre elas, então a 90 graus, e coladas e prensadas. Esses painéis eles desempenham função estrutural em uma construção, atuando como parede e laje. E esses painéis são denominados autoportantes, então, por não necessitarem da presença de vigas e pilares de sustentação. Como um exemplo, aqui na figura 2, como podemos ver, um dos painéis pode ser empregados. Temos o edifício Brock Commons, que fica no Vancouver, no Canadá. Ele tem 18 andares, sendo apenas os 2 primeiros andares feitos de concreto, que serve como fundação, e o resto dos andares são todos feitos de painéis de madeira. E esse edifício se situa dentro de uma universidade, lá no Canadá, e ele serve como moradia para os estudantes. Então, os objetivos desse trabalho foi avaliar a rigidez dos painéis autoportantes de madeira, utilizando a espécie de pinus-teda e fabricados de maneira laboratorial, e comparar e analisar entre 3 tratamentos diferentes, sendo o primeiro tratamento com tábuas apenas classificadas visualmente, utilizando a norma brasileira 7190 do anexo G, e o segundo tratamento com classificação pelo método do modo de elasticidade da norma europeia 338 de 2016 e, por fim, comparar com o pinus bruto. Então, passando para a parte de materiais e métodos, a madeira de pinus-teda utilizada para a confecção dos painéis ela é proveniente de um plantio com aproximadamente 30 anos de idade, que fica localizado em Campo Belo do Sul, Santa Catarina. E as toras de pinos, elas foram aleatoriamente escolhidas no pátio de uma serraria em Capão Alto, em Santa Catarina também, o local onde foram beneficiadas as tábuas dos painéis. E as tábuas também passaram por um programa de secagem dentro da serraria para chegar ao teor de umidade de 12%. Então eu vou elucidar melhor como são feitos os painéis autoportantes de madeira. Após feita a colheita das árvores em reflorestamentos, a madeira é serrada e beneficiada. Então é feito o gradeamento das tábuas e o controle de umidade da madeira. Quando a madeira ela atinge um teor de umidade adequado, as tábuas são aplainadas. Esse processo ele é muito importante, pois os poros da madeira eles devem estar abertos na hora da prensagem para maior penetração da cola. Então, com as tábuas aplainadas, é feita a aplicação do adesivo estrutural e, por fim, é feita a prensagem do painel. Então, passando para o próximo slide, temos a confecção dos painéis dentro da universidade. Quando as tábuas que estavam lá na estufa, na serraria, atingiram 12% de teor de umidade, elas foram movidas para o laboratório de construções do CAV, ali em Lages, onde se deu início da fabricação dos painéis. Como podemos ver na figura 3, a madeira já beneficiada em tábuas. Mas então, antes de serem feitos os painéis, as tábuas elas foram todas identificadas e elas foram divididas em 2 lotes. Um lote de tábuas, as tábuas foram classificadas visualmente de acordo com a NBR 7190, o anexo G, como podemos ver na figura 5, um exemplo de cima para baixo, as 4 classificações de tábuas, que é SE sem nenhum defeito, S1 com poucos defeitos e S2 e S3 com mais defeitos. E o segundo lote de tábuas elas foram classificadas de acordo com a metodologia de norma europeia 338 de 2016. Então, essa norma ela classifica as tábuas pelo seu modo de elasticidade. Então, aqui na figura 6 a gente pode ver onde mostra a obtenção do modo de elasticidade pelo ensaio de flexão não destrutivo a 3 pontos. Então, com as tábuas devidamente classificadas e identificadas, elas foram aplainadas ali no laboratório de construções do CAV, para abrir os poros da madeira, e é feita a aplicação do adesivo estrutural. Então, foi utilizado 200 gramas nas lamelas de 3 metros e 80 gramas nas lamelas de 75 centímetros, aquelas que vão no meio. E finalizando, então, a prensagem no painel na prensa hidráulica. A pressão da colagem foi mantida por 24 horas e seguido de 72 horas sem pressão para garantir o término da cura do adesivo. Então, com os painéis prontos, foram realizados ensaios de flexão não destrutivos a 4 pontos, com a finalidade de se obter os dados para se avaliar a rigidez dos painéis.
Chegando aos resultados, temos os dados do ensaio de flexão estática dos três tratamentos. Primeiramente, foi feita a parte estatística, onde ela nos mostrou que o pinus bruto e os painéis feitos apenas com classificação visual não tiveram diferença significativa. E os painéis com classificação pelo módulo de elasticidade se sobressaiu aos outros tratamentos. E grifado verde, temos ali um módulo de elasticidade médio dos painéis com classificação de Moy, né, que teve um resultado de 11.471,99 megapascal. Né? Então, comparado com a madeira serrada bruta, o valor médio dos painéis com classificação por Moy fica bem acima. Aqui na tabela 2 temos os resultados do módulo de elasticidade de cada painel utilizando a metodologia da classificação das tábuas por Moy. E na tabela 3 mostra o documento técnico europeu, onde pede um valor de 12.000 megapascal para uso estrutural. Então, metade dos painéis ensaiados obtiveram um valor acima do que o documento técnico pede. Então, de acordo com a norma PRG 320 da ANSI, que é a Associação de Norma Americana, que equivale com a nossa ABNT aqui no Brasil, então aqui podemos ver nos quadrados grifados em azul, todos os valores obtidos nos ensaios foram superiores ao recomendado. Então, com esses resultados, a gente pode afirmar que, de acordo com os dados de rigidez obtidos nos testes de flexão, os painéis feitos de lamelas com classificação através do modo de elasticidade, ele se sobressaiu aos painéis feitos com lamelas classificadas visualmente pela NBR 7190 e ao pênus bruto. E analisando os valores de modo de elasticidade, os painéis feitos com pinos TEDA, eles apresentaram resultados satisfatórios, sendo superiores aos recomendados de acordo com o documento técnico europeu e a norma americana. Assim, então, confirmando que o material engenheirado feito com pinos TEDA é um ótimo produto a ser utilizado. E, por fim, podemos concluir que para se fazer painéis de madeira laminada cruzada utilizando pinos TEDA, para o mercado de uso estrutural, é necessária a classificação das lamelas pelo módulo de elasticidade, para que se possa, então, atender os parâmetros de norma, porque utilizando somente a classificação visual não é possível ter um painel estrutural compatível com as normas. Muito obrigado a todos que assistiram.